campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Então, irmãos, amigos, continuamos a leitura deste livro, Opinião Espírita, no capítulo 40, Psicografia de Franciscano de Xavier, Evaldo Vieira, sob orientação de Emmanuel e André Luiz. E este capítulo 40 tem o título Felizes e Infelizes. Vamos ver. Eles estão trazendo esse capítulo a partir do Livro dos Espíritos, da questão 921. Eu vou ler essa questão agora. Livro dos Espíritos, capítulo 1. O título Penas e Gozos Terrenos. E a questão 921 está no subtítulo Felicidade e Infelicidades Relativas. Vamos ver. Concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. No entanto, esperando por isso, cada um pode garantir para si uma felicidade relativa? Kardec perguntando aos espíritos, não é? E a resposta dos espíritos: o homem quase sempre é o artesão de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se de muitos males e usufruir de uma felicidade tão grande quanto sua existência grosseira pode comportar. O homem que está bem compenetrado do seu destino futuro vê a vida corporal como uma simples estação temporária. Para ele, é uma parada momentânea, hospedaria precária. Consola-se facilmente de algumas contrariedades passageiras da viagem que deve conduzi-lo a uma posição tanto melhor quanto melhor ele tiver feito com antecedência seus preparativos. Já nessa vida, somos punidos pela infração às leis da existência corporal, através dos males que são a consequência de dessa infração e de nossos próprios excessos. Se remontarmos à origem do que chamamos de nossas infelicidades terrenas, nós as veremos, em sua maioria, como consequência de um primeiro desvio do caminho reto. Desviando-nos deste, entramos num mau caminho e, de consequência em consequência, caímos na infelicidade. Então, vamos ver o que os irmãos estão dizendo aqui sobre isso. Sobre os felizes e infelizes. O conceito espírita da felicidade nem sempre enxerga os felizes onde o mundo os coloca. Há pessoas que requisitam conforto demasiado na preocupação de serem felizes e acabam infelizes, estirados no tédio. Criaturas aparecem pleiteando destaque e se crendo ditosas para obtê-lo. Confessam-se infortunadas depois, quando se reconhecem inabilitadas para os encargos que receberam. Há felizes nas mesas lautas, comprando enfermidades com os excessos a que se afeiçoam, e infelizes na carência material, entesourando valores imperecíveis no proveito das lições que o mundo lhes reservou. Em toda parte
surpreenderemos os felizes de saúde que abusam da robustez, caindo na desencarnação prematura, e os infelizes da doença que senhoreiam longa vida pelo respeito que dedicam ao corpo. Em todos os lugares, os contrastes aparentemente chocantes, situações risonhas muitas vezes geram suplícios por vindouros. Por não saber quem as possui, empregar criteriosamente a felicidade que lhes foi emprestada. Aqui e além surgem sem conta os felizes e infelizes, nos enganos a que se arrojam, e os infelizes felizes, nas provações em que se elevam. Sócrates, considerado infeliz, é o pai da filosofia. Anitos, imaginando feliz, ainda hoje, no conceito do mundo, é o carrasco. Jesus, supondo infeliz, é o renovador do mundo. Barrabás, julgado feliz, até agora, na memória dos homens, é o malfeitor. Apliquemos o entendimento espírita aos acontecimentos cotidianos e verificaremos que os felizes e os infelizes não estão qualificados pela abastança ou pela indigência que entremostrem nos quadros exteriores. São e serão sempre aqueles que, em qualquer circunstância, edifiquem a felicidade para os outros. De vez que as leis da vida determinam seja a criatura medida pelas outras criaturas, especificando que a felicidade ou a infelicidade articuladas por alguém nos caminhos alheios se voltam matematicamente para quem os formou. A justiça divina, né? O mal não fica, o bem não fica esquecido também, né? Assim como o mal não fica esquecido, embora não seja objeto da avaliação e do julgamento da justiça dos homens, o bem também não fica esquecido. E aqui eles estão exatamente nos afirmando isso. E que a felicidade ou a infelicidade não é determinada pela materialidade, pela disponibilidade de recursos materiais ou a ausência desses recursos. É sempre pelo nosso proceder diante do desafio da escassez ou do desafio da abundância. Que a felicidade ou a infelicidade não está determinada pela saúde física ou pela presença de uma doença que às vezes acompanha um ser ao longo de toda a sua vida, impondo limitações austeras, né, para os seus hábitos, para o desfrutar da vida, e sim como esse ser humano se movimenta diante dessas habilidades, potencialidades, virtuosidades humanas, ou diante das deficiências possíveis que uma pessoa, um ser humano pode apresentar no mundo. Então, é como nós manejamos e nos expressamos uns com os outros diante desses atributos mais ou menos vastos, né? Que nos dê maior ou menor autonomia nas realizações deste mundo, né? Maior autonomia, maior independência, né? Então, são as atitudes que vão nos fazer felizes ou infelizes, são as nossas escolhas que nos farão felizes ou infelizes, né? E como nós usamos esse recurso ou essa deficiência, entre aspas,
para beneficiar, para levantar o ânimo, para esclarecer outras pessoas, né? Então tem pessoas com limitações incríveis que conseguem ser exemplo de vida, de superação, de autoaceitação, de autoestima, de humanidade, né? E tem aqueles que trazem recursos inenarráveis, incontáveis, e que nada produzem de bem para si ou para os seres humanos, né? Nem ao menos para a sua própria felicidade consegue fazer uso bom desses recursos, né? Então, são as atitudes, né, que vão nos distinguir, que vão nos permitir experimentar a felicidade. E é como nos diz aqui no livro, é quanto nós estamos próximos ou buscando vivenciar as leis de Deus. A proximidade dessas leis vai nos fazer mais ou menos felizes. E a base das leis de Deus é amar a Deus, é o amor, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Essa base, que é a lei do amor, se nós não estivermos buscando, ou indo nessa direção, ou buscando esse exercício dessa lei, nós estaremos nos afastando das condições para que nós possamos ser felizes. Então, meus irmãos, eu agradeço a quem esteve até agora nos acompanhando. Deixe um comentário, deixe um like, sigamos, tem muita coisa para a gente estudar ainda. Um abraço a todos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site